uma palavra de Deus para você. Amém? Então vamos lá, irmãos. Abra a sua Bíblia, lá no primeiro livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 17. Nós temos um versículo que nós chamamos o texto áureo da mensagem, mas o texto base é praticamente 1 Samuel 17, a partir do versículo 12 até esse versículo 50. Nós vamos ler só o versículo 50 para não ficar muito cansativo, né? Que diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 17, o versículo é o versículo 50, e diz: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada em sua mão. Ei, Jesus maravilhoso! Glória a Deus, irmãos, glória a Deus por esta palavra, tá? Continua com o 1 Samuel aberto aí no capítulo 17, que nós vamos usar esse capítulo praticamente todo, de um versículo a outro, e ainda vamos o capítulo anterior, mas aguarde. Irmãos, eu quero falar hoje no seguinte tema: qualidades para vencer um gigante. Um gigante que tem se levantado, porque nós vamos ver aqui na figura de Golias, que é o gigante citado, que ele representa todo tipo de mal que se levanta contra nós. Que se levanta não somente contra nós, mas em afronta ao nome do Senhor, porque o nome do Senhor está sobre a nossa vida. Então todo tipo de mal que se levanta, nós, como uma metáfora, numa comparação, nós podemos chamar ele de Golias. Pode ser um desemprego, pode ser uma enfermidade, pode ser uma perseguição, pode ser um infortúnio, pode ser uma perda, um roubo, pode ser o que for, um gigante que se levantou. Hoje existem muitos gigantes emocionais, né? É bom assim dizer, né? Antes era só os gigantes exteriores, agora tem um gigante interior, que muitas vezes a gente lutando contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra os nossos pensamentos, os pensamentos, principalmente aqueles que têm bastante janelas traumáticas abertas na sua vida. Um dia eu ministro alguma coisa sobre isso, tá? Com base científica, com base psicológica também. Não vou falar de mim, tá? E respaldando na palavra de Deus. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver a seguinte cena. Davi, ele é um jovem e ele vai derrotar um gigante. A história é essa. Ele é um jovem, ele é pequeno, ele é um jovem, né? Moço, gentil aspecto. E ele vai entrar em luta contra um gigante e vai vencer esse gigante. Toda a história está aqui. O nome desse gigante é Golias. E Golias, ele significa, em uma das raízes do significado do nome de Golias, não que seja só isso, espírito devastador. Até porque vem de exílio lá do hebraico o nome dele. Entendeu? E o que acontece? Olha o nome do camarada. Aquele que tem um espírito devastador. E Davi, ele vai enfrentar este homem, esse gigante. Se você vem aqui do versículo 4 ao 7, principalmente na nova versão internacional, essa é a que fala até melhor do que na linguagem de hoje, você vai ver as características ali citadas desse gigante, tá? Se você não conhece a história, por cima eu posso dizer que ele tinha quase 3 metros de altura. Meu Deus do céu. Ele tinha uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, sabe? Só a vestimenta dele pesava 60 quilos. 60 quilos. Ele tinha, irmãos, uma lança, né? Assim, a ponta da lança dele tinha 6 ciclos de ferro. Só na ponta dele tinha uma ponta que pesava cerca de 7 quilos. Meu Deus do céu. E ele segurava aquela lança. E um homem alto, um mercenário, homem que era pago para matar, para devastar. E ele pertencia ao exército inimigo, ao exército dos filisteus. E quem era Davi? Davi era filho de Jessé. Aqui, na verdade,
já começa falando, porque nós vamos ver sobre qualidades para vencer o gigante. Só na apresentação de Davi, eu já vejo muitas coisas, mas isso não dá tempo de falar hoje. Eu vou falar sobre algumas outras qualidades em Davi. Qualidades naturais, qualidades específicas e uma qualidade imprescindível. Isso, imprescindível, que estava em Davi. Uma qualidade única que estava nele. Davi é filho de Jessé, que é um efrateu que morava em Belém, ali em Judá, no sul de Israel. Tá? É da cidade, logicamente, de Efrata, da tribo de Judá. E eram ao todo 8 irmãos. 8 irmãos que Jessé tinha. Há muitas teorias acerca disso, se Davi era ou não filho de Jessé com aquela mulher, ou se ele já tinha filhos e depois juntou com essa mulher. Enfim, isso aí não importa. O que importa é que eram 8 irmãos, sendo que o Davi era o caçula, né? Era o caçulinha. Os 3 mais velhos, né? Os 3 irmãos de Davi, filhos de Jessé, logicamente, os mais velhos foram convocados para pertencer ao exército do rei Saul na época, tá? E o rei Saul estava com essa batata quente nas mãos agora, ter que enfrentar os filisteus, mas com a representação de um gigante que vai fazer um desafio. E então tá os 3 irmãos, os mais velhos, citados no capítulo anterior, no 16, que é o Eliabe, o Abinadab e o Samar, que são homens valentes, homens de guerra, homens com postura, né, realmente com uma aparência de guerreiros. E então Jessé acaba cedendo esses seus filhos para trabalhar para o rei. Mas os outros ficaram ajudando em casa, e Davi era o menor e era aquele que tinha um serviço lá escravo. Israel, nessa época, estava sempre em guerra com os filisteus. Entrou em cena, aqui no capítulo 17, no versículo 10, disse mais o filisteus. Né? Antes disso ainda, onde está? Aqui ele, versículo 8. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: por que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhi dentre vós um homem que desça a mim. Ele queria um campeão dos israelitas. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ele não queria nem lutar contra todo o exército. Ele falou: vamos descer ao vale. E ali é o vale entre Socó e Azeca, era a união de 2 lugares, aquele vale. E aí já tem uma mensagem poderosa, né? A luta no vale. E aí o que acontece? Ele fala: eu vou descer e vocês mandam aí um campeão de vocês, um lutador, um forte aí, para que desça no vale e a gente vai lutar. Aquele que vencer o outro povo vai ser dominado, vai ser quem vai servir, tá bom? Tá boa essa palavra? E todo mundo ficou quieto. Rei Saul ficou quieto, os soldados ficaram quietos, ninguém se apresentava por causa da estatura do homem. E ele ficou então numa zombaria, que ele ficou 40 dias e 40 noites aparecendo do lado de lá, porque era o vale entre Socó e Azeca. E ele aparecia na campina de lá, enquanto o exército de Israel estava na campina de cá, e no meio deles ali aquele vale profundo. E então ele falava, ele zombava: cadê o Deus de vocês? Venha para cá, e aquilo, e zombando, e falando, e falando, e falando, e falando, e falando. E ele falou muitas e muitas coisas. E então, como já estava 40 dias ali próximo a acontecer uma batalha, e nenhum campeão de Israel se levantou para descer ao vale e lutar com Golias, né? Os homens ficaram ali. Então o pai de Davi, o Jessé, o que ele vai fazer? Davi, você vai fazer o seguinte: você vai pegar agora algumas comidas que eu vou preparar aqui, vai levar uma porção para o rei, né? É um tributo, e vai levar a comida para os seus irmãos. Seus irmãos estão lá no fronte de batalha. E eles estão muito tempo sem vir para casa, então leve essa guarnição para eles lá. Quando Davi ele vai chegando, ele ouve as afrontas desse gigante. Irmãos, e Davi ele vai ficar ele inconformado com a estagnação
do rei Saul e do exército de Israel. Com a falta de fé e de atitude que aqueles homens estavam tendo. E então Davi, ele vai se apresentar e ele vai procurar lá o rei Saul para poder se oferecer para a batalha. No final a gente já sabe que Davi venceu. Mas veja bem, como um garoto, um caçula, ele vai conseguir lutar com um homem experimentado em guerras, um homem gigante, com quase 3 metros de altura. A minha casa aqui, essa parede de trás, lá na cinta, perto da laje, tem 2,80 metros. O cara tinha quase 3 metros. Já pensou nisso? A largura, o armário, o guarda-roupa que o camarada era. Fora a sua experiência em batalhas. Pois bem, Davi vai vencer. A pergunta é como? Com qualidades específicas. Qualidades naturais, qualidades específicas e uma qualidade que é imprescindível na vida de todo aquele que quer vencer os gigantes da vida. Você quer vencer os gigantes? Tem se levantado gigantes contra a sua vida? Gigantes que estão afrontando a tua fé, afrontando a tua esperança, a tua confiança, o teu amor a Deus. Estão até dizendo que Deus não te ama ou que Deus nem existe para poder te guardar. Irmãos, estão fazendo de todas essas coisas, mas sabe, existem qualidades que nós vemos na vida de Davi, e você pode ir anotando aí, porque Deus vai estar falando com você. E você está autorizado a pegar esta palavra e ministrar na vida de alguém. Ok? Escute, irmãos, sem mais delongas, olha só, presta atenção. Primeira qualidade natural de Davi, versículo 14 desse capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi era o menor dentre os seus irmãos. Primeira coisa, você quer vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida? Seja o menor. Seja o menor, prefira ser o menor, sempre. Que isso, pastor? Se eu for menor, o gigante que é maior, ele vai me destruir. Não, na lógica de Deus não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Davi era o menor do que todos os seus irmãos. Isso era uma realidade que ele não podia mudar. Talvez eu e você realmente sejamos menor do que tudo isso que está nos afrontando. Nós não podemos mudar naturalmente isso. Use isso ao seu favor. Seja o menor. Queira ser o menor. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou que se a gente for o menor, a gente vai se tornar grande. Os discípulos lá estavam numa discussão lá em Lucas 9, a partir do versículo 46. Quem seria o maior no reino de Deus? Tá? Aí Jesus pegou uma criança, botou ela no seu colo, começou a falar das características de uma criança. Ele falou assim, ó, se vocês querem realmente ser grandes, torne-se o menor entre nós, porque aquele que é o menor será feito grande. Irmãos, o evangelho, ele vai na contramão. Tem muita gente querendo ser grande, irmãos. Eu fico vendo uma correria, uma luta. A minha igreja tem que ser grande, meu ministério tem que ser grande, eu tenho que ser grande, o meu nome tem que ser grande, tudo meu tem que ser grande, o meu carro tem que ser grande, a minha moto tem que ser grande, a minha casa tem que ser grande, porque quando eu mostro grandeza, é aquela história lá do mundo antigo, lembra? Tudo que eles eram antigos que queriam mostrar poderio, eles faziam tudo grande, estátuas grandes. Nabucodonosor fez uma estátua de 30 metros de altura, e aquelas imagens lá no Egito também, em todos os lugares eles faziam coisas grandes para mostrar poderio. Não, irmãos, o único grande que deve ter na nossa vida é o Senhor. Seja o menor. Quer vencer verdadeiramente? Seja o menor. A bênção em ser menor. O grão de mostarda é o menor entre os grãos, mas quando ele cresce, ele vira uma árvore, até os ninhos vêm fazer ninhos sobre ela. E ali está falando da nossa fé. Seja o menor. Apóstolo Paulo, que foi o maior entre os apóstolos, por causa do trabalho que fez. Tá? Não que ele era melhor do que os outros. Todo o trabalho que ele fez. 13 cartas para doutrinar a igreja de Jesus. Que coisa maravilhosa. Sabe, irmãos? Ele mesmo disse, lá em 1 Coríntios 15, 9, que ele era o menor dentre todos. Isso é humildade, irmãos. Toda vez que nós abrimos porta para a humildade,
né, vai vir honra. Isso, porque antes da honra tem que ter humildade. Mas tem uma segunda característica, o versículo 15 fala assim: Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai lá em Belém. Olha que coisa legal isso aqui, irmãos. Você quer vencer gigantes? Além de ser o menor e confiar que o grande que está na tua vida, que é Deus, vai lhe dar vitória. Davi, ele tinha uma ocupação diária. Sabe qual era a ocupação dele? Trabalhar para o pai dele. Aleluia, irmãos. Eu fico vendo muita gente que não entendeu ainda o que é colocar as mãos no arado, trabalhar na obra de Deus verdadeiramente. Está perdendo muita luta para muitos gigantes. Não consegue vencer os gigantes, sabe por quê? Porque não trabalha para o Pai. Acha que só entregar o seu dízimo, sua oferta, é trabalhar para o Pai? Não, na verdade você está trabalhando ao seu favor, porque você está lá cumprindo o que a palavra de Deus diz, e você traz proteção sobre os seus bens e multiplicação sobre tudo que está sobre a tua vida. Você não está trabalhando para Deus, está trabalhando para você quando faz isso. Olha, irmãos, Davi tinha uma ocupação diária, e a ocupação dele era trabalhar para o pai dele. Serviço que ninguém queria, por isso que era serviço de escravo ou do menor filho. Quem era o menor? Davi. Ia lá cuidar das ovelhas do seu pai. Cuida das ovelhas do seu pai, cuida da obra do seu pai, trabalha para o seu pai. Faça aquilo que ninguém está querendo fazer. Faz. Enquanto você se envolve com isso, Deus vai vencendo as batalhas por você. Ou você acha, irmãos, que foi uma pedrinha que matou o gigante? Fica essa pergunta para você. Será que não foi a mão de Deus? Falando de uma forma, de uma figura de linguagem. Não foi a mão de Deus que deu um socão na cabeça de Golias? Ou colocou aquela pedrinha que saiu de uma funda com o peso de um pedregulho, de uma pedra, de uma rocha principal chamada Jesus Cristo, aleluia. Irmãos. Mas tinha uma terceira qualidade em Davi. Versículo 17 diz assim: E disse Jessé a Davi, o seu filho: Toma, peço-te, para os teus irmãos, um éfa deste grão tostado, e estes 10 pães, e corre a levá-los no arraial aos teus irmãos. Olha só, Davi tinha uma ocupação. Aí os irmãos dele estavam lá no fronte de batalha, querendo saber o que é que ia acontecer, né? Porque ninguém pelejava contra ninguém, ninguém lutava contra ninguém. Só o Golias se levantava, desafiava, e não aparecia ninguém para lutar. Davi, então, que ele vai agora receber uma ordem do seu papai querido. Pega esses alimentos e leve para os seus irmãos. Davi era o menor. Davi tinha uma ocupação diária que era trabalhar, cuidar das ovelhas do seu pai. Agora ele demonstra um nível de filho supremo. Ele honra o seu pai mostrando-lhe obediência. Porque isso é maravilhoso, irmãos. Quando temos filhos que nos obedecem, isso é uma forma de nos honrar. É isso. E você vai entender que isso é maravilhoso. Jessé, ele já velho, né? Ele não perdeu sua autoridade de pai mesmo sendo velho. Ele cedeu alguns filhos para a guerra, filhos esses que deveriam trazer sustento para casa, mas ele não esquece os seus filhos lá. E ele tem um filho menor em casa, e ele fala: pega isso daqui e vai. Esse filho menor, sabe o que ele faz? Sim, Senhor, pai. Versículo 20 fala assim, ó: Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, é cedo, irmãos. Quanto mais rápido você voltar a obedecer ao Pai Celestial, mais rápido você e eu vamos vencer os gigantes, irmãos. Muitos gigantes estão se levantando, estão trazendo afronta, estão envergonhando e estão vencendo muitas batalhas. Por quê? Porque está faltando a muitos de nós
um nível de obediência que honre ao nosso Pai celestial. Ele vai falar isso lá, ó, através do profeta Malaquias. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? É mais ou menos por aí. Vou achar aqui para poder ler melhor, para não ficar só nas minhas palavras. Malaquias 1, para não trocar aqui. Ele diz assim, ó: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o meu temor? Quando nós, como filhos de Deus, obedecemos o que ele nos ordena, nós estamos mostrando um nível mais alto de honra, de corbã, de adoração, aleluia, ao nosso Deus, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E sabe que lá em Êxodo 20, e também repetido nos ensinos do apóstolo Paulo em Efésios 6, do 1 ao 3, o primeiro mandamento com promessa é justamente qual? Porque tem 10 mandamentos na lei lá de Moisés. Na lei de Deus, na verdade. Um decálogo. Vem falando ali o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tudo sobre Deus. Quando entra no quinto em diante, você vai ver que o primeiro mandamento com promessa é justamente honra teu pai e tua mãe. E em Efésios ainda é dito, para que se prolongue os teus dias sobre a face da terra. Você quer vencer gigantes? Honre o teu pai aqui na terra, teus pais, pai, mãe, não importa o que eles sejam, o que eles estão fazendo, se eles estão sendo o melhor pai ou não. Você deve honrar, porque você só existe porque existiu os seus pais que fez você, tá bom? Você deve honrar eles. Agora, num nível muito maior, devemos honra e temor ao nosso Deus. Quando nós nos portarmos assim, sabe, Deus ele vai começar a derrubar gigante um por um. Mas tinha mais uma qualidade em Davi. Deixa eu correr com o tempo aqui. Versículo 20, nós lemos, né? Davi, então, se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e encarregou-se e partiu como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía da batalha, os gritos clamavam a peleja. Davi tinha uma quarta qualidade natural. Ele era responsável. Sabe por quê, irmãos? Lembra? Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Mas agora ele recebeu uma nova ordem. Mas não tinha ninguém que fizesse aquele serviço, porque era ou do escravo ou do filho menor. Ele não abandona as ovelhas, ele deixou as ovelhas com alguém. Ele encarregou alguém com essa responsabilidade. Por quê? Porque ele recebeu agora uma nova tarefa. E uma nova tarefa não nos isenta das outras responsabilidades. Ah, meu Deus do céu, agora Deus vai falar contigo. Por isso muitos gigantes estão zombando e afrontando. Porque toda vez que você assume uma nova tarefa, na igreja ou não, principalmente fora da igreja, você abre mão daquilo que você estava fazendo para o teu pai. Vai dizer que não é verdade. A nossa tendência é estar fazendo uma coisa, pegou outra coisa, deixa essa coisa e vai fazer a outra coisa. E aí o gigante se levanta porque isso é uma brecha no mundo espiritual. Irmãos, eu quero vencer gigantes, mas eu preciso ser um pouco mais responsável com as coisas de Deus. Eu preciso ser um pouco mais responsável com as coisas de Deus. Tem uma quinta característica natural em Davi. Versículo 21 e 22 diz assim: e os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda, da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. A batalha, né, quando Davi chegou lá para levar o alimento, ele viu agora vai ter a batalha. Mas não tinha batalha, porque o Golias se levantava, desafiava e ninguém fazia nada. 40 dias e 40 noites assim. Tinha uma guerra acontecendo, irmãos. Quando Davi chegou no campo, tinha uma guerra acontecendo e os seus irmãos, ou seja, a sua família, estava envolvida nela. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele não fugiu, ele não se amedrontou, ele foi até a batalha, ele foi perguntar sobre a batalha, o que estava acontecendo. Ele saiu de um a um. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Porque meus irmãos estão aqui, ó. O que é que está acontecendo? A minha família está envolvida nessa guerra. Olha, falaram, tem um tal de espírito devastador chamado Golias.
que está desafiando aí, ninguém se levanta. Davi soube da batalha e não fugiu da batalha. Principalmente porque dentro da batalha estava a família dele. O que é que você faz quando as coisas vão mal? Você abandona a sua família? Você abandona os seus amigos? Você deixa de lado e fala, cada um luta as suas guerras. Não, irmãos. A Bíblia fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Sim. E Davi falou, não, eu preciso entrar nessa batalha também. Eu preciso entrar. E aí então entra uma qualidade específica em Davi. O versículo 40. O versículo 40 fala assim, ó. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançou mão de sua funda e foi se aproximando dos filisteus. Quando Davi chegou ali, chegou até o rei e falou assim, olha gente, me leve até o rei. Por quê? Porque se não tem ninguém que enfrenta esse Golias, esse incircunciso, eu enfrento. Aí o rei falou, mas como você vai enfrentar? Ele falou, ó rei, seguinte, tá do 34 em diante, versículo 34 em diante. Eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando eu estava lá no meio do deserto, cuidando delas, veio um urso. Eu me levantei, lutei contra o urso e venci o urso. Depois veio um leão. Eu também lutei contra o leão e venci o leão. Eles ficaram pasmados. Um urso, um leão, meu irmão, olha só. Ele falou, assim como Deus me deu vitória sobre o urso e o leão, Ele vai me dar vitória contra esse gigante. Meu Deus do céu, irmãos, isso é maravilhoso. E uma qualidade específica em Davi, porque só ele tinha aquilo naquela hora. O rei Saul falou, toma então minha armadura, toma minha espada, toma meu capacete, se vista e vá. Ele foi tentar botar aquelas coisas e falou, não, isso aí não é para mim não. Ele não conseguiu nem colocar, nem andar, nem se mexer. Falou, não. Aí como você vai enfrentar ele? Com aquilo que só eu tenho entre vocês aqui. É uma qualidade específica, é algo que está em mim. É o quê? Eu sou um pastor de ovelhas. E um pastor de ovelhas, ele tem algumas coisas específicas. Tem um cajado, né? Tem uma varinha. Mas ele tinha ali para se defender também, como ele disse. Além do cajado, ele pegou os 5 cestos, pedrinhas lá do ribeiro, colocou no seu alforje, que também se chamava surrão, que também se chama farnel. E pegou a sua funda e falou, é com isso aqui que eu vou. É, irmãos. O que é o alforje, o surrão, ou chamado farnel em algumas versões? É uma pequena sacola de couro que pode se guardar alimentos ou objetos, né, que é necessário para a viagem. Vai sair para a viagem, você coloca ali dentro. O que ele achou necessário? 5 pedrinhas. 5 pedrinhas, irmão. Foi lá no ribeiro, pegou 5 pedrinhas, eu fico olhando o exército e o rei Saul olhando, falou, o que esse garoto está pensando? Para enfrentar esse gigante experimentado em guerra, com 5 pedrinhas. Mas foi, irmãos. Foi assim. Foi com a pedrinha que ele derrubou o gigante. Assim que se você... Entenda isso, irmãos. Sabe o que é o alforje que ele colocou as pedrinhas? Porque essas pedrinhas aqui, teologicamente, representam, essas 5 pedrinhas, o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia que eles conheciam naquela época. Depois surgiria os livros proféticos, os históricos e muito depois os evangelhos. Davi pegou o que ele achou necessário e colocou dentro do seu alforje. Esse alforje aqui representa o teu coração. O que é que você está pegando dessa palavra e colocando dentro do teu coração? O que você acha que está sendo necessário dessa palavra para você pegar e colocar dentro do teu coração? 5 coisas que eu disse? Tudo que eu disse? Nada do que eu disse? Davi, ele achou por bem colocar isso. E enfim, irmãos, ali era para levar objetos ou alimentos. Ele colocou as pedrinhas porque ele falou, é isso que eu preciso. E o que é que você precisa? Dessa palavra toda até agora. O que é que você precisa para vencer os gigantes? Pois bem, irmãos, partimos agora para uma qualidade que é imprescindível na vida de todo aquele que quer lutar e vencer um gigante, quer lutar contra o gigante e vencê-lo. E isso está no capítulo anterior, no capítulo 16, do versículo 11 em diante,
que vai nos falar assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços, e disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, que era Davi, e fê-lo entrar, e era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta e unge-o, porque este é o mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Sabe o que é que você e eu precisamos para vencer os gigantes? Ser escolhidos e ungidos pelo Senhor. Você ainda não foi? E o que você está esperando? A Bíblia diz que quando nós vamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós. E em Isaías 61, no versículo 1 em diante, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isto é unção. Irmãos. O que vai manter a unção viva é o caráter. São essas qualidades que eu estou lhe falando. Uma vida com Deus, uma vida de santidade. E então, irmãos, essa é uma qualidade que não pode faltar. Deus, ele nos chama lá em 1 Pedro 2,9, de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Nós já fomos escolhidos pelo Senhor, tirados das trevas, levados para a sua maravilhosa luz para anunciar as suas obras. E sabe uma forma de anunciar as obras do Senhor? Enfrentando esse gigante que se levantou e derrubando ele em nome do Senhor, porque Davi não foi no nome dele, ele foi no nome do Senhor. O resultado dessa batalha você conhece? O resultado, foi a vitória do pequeno Davi sobre o guerreiro gigante. Davi, com todas essas qualidades, mesmo sendo o menor, isso foi colocado ao seu favor. O que importa não é o que somos, mas em quem está firmada a nossa fé. Enquanto todos estavam pensando em como enfrentar aquele gigante, aquele exército, Davi só falou o seguinte: eu vou em nome do Senhor, gente. Eu não vou no meu nome. Quem sou eu? Quem é meu nome? O que é o meu nome? Eu sou fulano de tal. Eu sou o pastor fulano de tal. Eu sou servo do Senhor. E eu confio nele. E eu vou contra qualquer gigante em nome dele. Porque ninguém nessa terra, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, é maior do que o nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Os gigantes só têm aparências terríveis, espírito devastador. Mas sabe, com você está aquele que é o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê força. Antes de encerrar, eu só quero dizer que o pai de Davi se chama Jessé, não é isso? Sabe o que significa Jessé? Jessé significa Deus existe. E nós somos filhos desse Deus que existe e luta por nós. Sabe o que é Davi? É amado. Eu e você somos os Davis de Deus, somos amados pelo Senhor. Ele jamais vai nos abandonar, gente. Então que em nome de Jesus você entenda que não importa a aparência do mal, o Senhor sempre vai estar com você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Amém?